Vamos orar mais uma vez e entrar na palavra do Senhor. Senhor, nós nos sentimos tão pequenos e tão inaptos para considerar a Tua palavra, por isso nós nos prostramos aos Teus pés. Rogamos que a Tua misericórdia nos visite novamente, que o ministério do Teu Espírito, mais uma vez, tome a liderança, Senhor. Venha nos dirigir na palavra, nos ungir, tanto ao que fala quanto ao que ouve. E venha abrir os nossos olhos para compreender as maravilhas da Tua palavra, sobretudo o peso do Teu coração, e nos dê percepção, inteligência espiritual, fé, certeza para podermos praticar a palavra do Senhor, que o Senhor tem para falar conosco hoje. Nós confiamos em Ti e Te agradecemos. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir um dos textos mais conhecidos dos evangelhos e, porém, infelizmente, mais abandonado ou esquecido. Por isso eu vou dar o título da mensagem de hoje, Reconsiderando Nossa Missão. Nós vamos abrir Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Que nos diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a coroação do ministério de Jesus, porque ele não apenas cumpriu a sua missão na cruz, mas ele agora, como que passou o bastão aos discípulos, ele está retornando ao Pai, depois de ressuscitar. E como ele foi o primeiro apóstolo, conforme o livro de Hebreus 3:1, ele foi enviado pelo Pai. Agora ele treina os seus discípulos, os ensina a pregar o evangelho em toda parte, curar pessoas, expulsar demônios. E antes dele partir definitivamente, ele delega aos seus discípulos. Por um lado, ele chama a atenção deles, trazendo consciência de que toda autoridade nos céus e na terra pertence ao Senhor. Eles não deveriam ter medo. Aquele mesmo Jesus que um dia expulsou demônios, curou pessoas, pisou serpentes e escorpiões. Aquele mesmo Jesus que tinha autoridade de parar a fúria do vento e do mar. Sua mesma autoridade de operar milagres. Sua mesma autoridade de subjugar principados e potestades. Aquela autoridade que trouxe o reino de Deus, porque ele iniciou seu ministério pregando o evangelho. Ainda que existia uma batalha terrível nos ares, hostilidades entre os homens, toda autoridade pertence ao nosso Senhor. Absolutamente não há nada fora da sua autoridade. E ele está dizendo que por dignidade, porque ele cumpriu a sua obra na cruz, toda autoridade lhe foi dada não apenas nos céus, mas também na terra. Ou seja, eles não deveriam temer mais nada, porque eles agora estão sendo enviados no nome do nosso Senhor, e eles estão sendo enviados a pregar o evangelho. Eu fico bem surpreendido quando encontro que muitas pessoas, também estudiosos, também gente que prega o evangelho, prega a palavra de todas as formas, eles pegam muitos textos da Bíblia e do Novo Testamento e muitas das vezes gastam muito tempo nos textos escatológicos, falando do final dos tempos. Não que isso seja errado, na verdade isso é bom, é bíblico, é necessário, é relevante.
Mas quando se esquece dessa comissão que o Senhor entregou aos seus discípulos, e não apenas anula isso, mas também não acredita que essa passagem também seja para nós no tempo do fim. É como se tudo que Jesus falou, de alguma forma, é para nós, especialmente as promessas, mas a responsabilidade não. Algumas coisas acreditam-se que ficaram no primeiro tempo. Alguns são cessacionistas. Alguns acreditam que algumas partes da Bíblia não foram inspiradas. Elas surgiram posteriormente aos pais da igreja ou do primeiro século, porque encarar essa missão, ela requer fé na palavra de Deus, ela requer chamamento, ela requer ousadia, intrepidez, e é muito mais fácil pregar a palavra de Deus para simplesmente massagear o ego de pessoas que buscam uma vida cômoda nessa terra e têm uma cultura, digamos, escapista, digamos que o Senhor pode voltar a qualquer momento e nós não temos nenhuma responsabilidade a não ser esperar. Mas não foi isso que Jesus falou para nós. Na verdade, nós temos promessas e profecias que contradizem isso. Ele disse que esse evangelho do reino deveria ser pregado a toda criatura em todo lugar. Então viria o fim. O fim não viria enquanto o evangelho não chegasse até os confins da terra. Isso inclui povos, línguas, tribos e nações. Existem missionários encharcados por paixão pelas almas, pelo evangelho, que catalogaram nações, povos, povoados, tribos que ainda não tinham o evangelho nem na sua língua, no seu dialeto. E muitos têm derramado sangue e a vida para que a palavra de Deus seja traduzida e pessoas sejam enviadas para todos os rincões da terra, para que o evangelho seja pregado. E é claro que isso é fruto do amor do Senhor, é fruto da compaixão de Deus, é fruto do seu propósito. Por que crer que muitas coisas que Jesus falou aos discípulos também são para nós? E não crer que essas últimas palavras do Senhor deveriam ser também nossa herança para o tempo do fim ou nossa responsabilidade. Talvez não venhamos confessar com os nossos lábios que não acreditamos assim. Nós cremos que essa missão ou esse ide também é para nós. Mas a pergunta que devemos nos fazer e refletir não é o tanto que confessamos com os nossos lábios ou acreditamos com a nossa mente, mas é o quanto respiramos, vivemos isso, ardemos por isso. Que pode ser que na nossa confissão venhamos a acreditar nisso, mas no estilo de vida como igreja nós negamos isso. Acho que todos já ouviram falar de Martyn Lloyd-Jones, que foi um expositor da palavra no século XX. Ele viveu no período das conferências de Keswick, especialmente na Europa, Estados Unidos e também na África do Sul. Ele foi um mestre na palavra, mas as suas mensagens, os seus sermões estavam cheios do Evangelho. Tanto ele como Charles Spurgeon, embora foram homens de boca de ouro, como era o apelido de Charles Spurgeon, ele pregava o Evangelho. Mesmo quando estavam fazendo exposição das Escrituras, eles eram pregadores do Evangelho. E muitos dos homens que Deus usou tiveram grande sucesso, porque eles estavam debaixo da inspiração do Espírito Santo, cumprindo essa missão de ir e pregar o Evangelho, mesmo quando ainda estiver expondo as Escrituras, deve-se pregar o Evangelho. E o Lloyd-Jones ele fez uma correção ao movimento de Keswick, que é o movimento, digamos, da santidade ou da vida interior, que teve a sua ascensão na virada do século XIX para o século XX. E muitos herdaram uma linha mística. Deus usou muito desses homens, mas o Lloyd-Jones ele fazia uma crítica amorosa de que os irmãos tinham grandes conferências durante anos, mas as conferências giravam em torno da vida interior, da vida mais abundante, da vida num plano mais elevado, mas se esquecia da sua missão de pregar o Evangelho. Então você imagina, anos após anos, conferência após conferências, os pregadores pregavam o Evangelho ou a palavra de Deus para aqueles que já foram evangelizados. E alguns faziam 10, 20, 30, 40, 50 anos.
ouvindo a palavra de Deus, mas ainda continuavam estacionados na sua vida cristã. Isso não foi o problema apenas, digamos, dessa corrente ministerial, da vida interior, a vida mais abundante, a espiritualidade, que tudo isso é muito bom e tem o seu complemento na obra que Deus vem fazendo nos últimos anos. Mas o grande problema é quando se enfatiza muito mais o ministério do mestre, do expositor, e se anula o ministério do evangelista, como se isso não precisasse mais ao nosso tempo. E, infelizmente, nós vamos ter que pensar algumas coisas que devem nos despertar. David Livingstone, que foi um homem que Deus enviou a pregar o evangelho até morrer, ele disse que Deus só teve um único filho e fez dele um missionário. Jesus chamou seus discípulos para pregar o evangelho e os enviou a pregar o evangelho. Agora Jesus ordena os seus discípulos a pregar o evangelho em todo o mundo. Ou seja, não pregar o evangelho é um perigo maior do que a perseguição e a morte. Você nunca vai encontrar a morte espiritual da igreja no meio da perseguição. Se você estudar a história das perseguições, você vai encontrar um cumprimento lá dos pais do começo, que dizia que o sangue dos mártires era a semeadura do evangelho, ou a sementeira do evangelho. Quanto mais se perseguiu a igreja, mais almas se salvaram. Em Roma, no período de Constantino, quando Roma assolava a igreja, a cada 2 cristãos, a cada 2 romanos, um era cristão. E eles tiveram que mudar a estratégia para tentar destruir o cristianismo. Quem sabe tornar o cristianismo mais açucarado, mais superficial, mais cômodo, mais inclusivo de religiões, de filosofia, de qualquer tipo de coisa que tornasse o homem mais cômodo, mais tranquilo, mais sem ameaça. Porque eles descobriram que a perseguição faz o evangelho prosperar. Mas, irmãos, nada matou mais o povo de Deus do que o silêncio, a omissão, a apatia. Batmani dizia que a fofoca e a apatia, de certa parte, ela fazia muito mais dano à igreja do que a perseguição. Que quando a perseguição irrompeu na China, o evangelho se propagou, houve avivamento, milhares e milhares e milhares de pessoas se salvaram. Mas quando nós encontramos um povo que não prega o evangelho, é como cerrar ou fechar a boca de Deus. Talvez seja estranho falar isso, porque Deus é soberano. Alguém que é hipercalvinista e não apenas calvinista, acha que não temos que pregar o evangelho, porque se Deus quer salvar a alma, Ele salvará a alma das pessoas independente da colaboração do homem. E isso é um grande equívoco, porque apesar da sua soberania e Deus ser Deus como é, a graça e a soberania não anulam a responsabilidade humana. Na verdade, Deus chamou o homem para ser seu colaborador. Deus chamou a todos nós. Perseguição gera multiplicação. Silêncio gera estagnação e morte. Um povo que não prega o evangelho é um povo que precisa ser evangelizado. Se nós hoje estamos pobres de pregação do evangelho ou do ministério evangelístico, estamos doentes. Hoje precisamos de evangelistas e precisamos de pastores. E que pena que, devido à ascensão dos mestres, e graças a Deus por isso, alguns que são pastores tentam ser mestres e não conseguem nem ser pastores direito e muito menos mestres. Alguns que são evangelistas acabaram apagando o fogo inflamado da pregação do evangelho, tentando se acomodar às cadeiras e aos livros. Os mestres passeiam pela Bíblia, os evangelistas passeiam entre as almas, os profetas nos céus, os pastores entre as ovelhas. Os apóstolos estão viajando entre as assembleias e pregando e fortalecendo, pregando o evangelho, fortalecendo as igrejas e levantando novas lideranças. Mas enquanto os mestres tentam gastar muito tempo explicando tudo e acham que todos, quem sabe, vão querer ler as suas gigantescas notas de rodapés e centenas de livros, ainda que seja importante, os evangelistas querem incendiar as cadeiras,
tacar fogo para jogar o povo para fora para pregar o Evangelho. Nós precisamos dos 5 tipos de ministérios. Claro que ainda não tenhamos os 5 ministérios, ou necessariamente teremos numa só casa, numa só assembleia. Eles são ministérios dados ao corpo, eles não são tão confinados a uma localidade, eles são dirigidos pelo Espírito Santo, avivados pelo Espírito Santo, não deveriam ter limites. Os limites locais são administrativos, não ministeriais, no sentido, quando Deus quer ungir e enviar, é um serviço a todo o corpo. Mas vocês devem se lembrar, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, que o Senhor deu à igreja esses homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ali diz que ele deu à igreja. Por que Deus daria evangelistas à igreja? Porque a igreja precisa ser evangelizada. E o evangelista precisa preparar a igreja para pregar o evangelho. O evangelista não foi dado apenas para pregar o evangelho aos perdidos. O evangelista também foi dado para inflamar a igreja, a ter compaixão, anseio, desejo pelas almas e provocar intercessão, provocar oração, provocar senso de missão, provocar cuidado com os mais novos na fé, provocar visita de mulheres visitando mulheres, homens visitando homens, famílias visitando famílias, abrir os seus lares para reuniões onde se convida os vizinhos, onde se evangeliza a criança, onde se faz trabalhos sociais e voluntários nas escolas, nos presídios, nos hospitais. O evangelho deve atingir e chegar em todos os lugares onde podemos penetrar. Paulo usou as estradas de Roma e da Grécia, Lutero usou a gráfica de Gutenberg e hoje nós podemos usar a internet, nós podemos usar todos os meios. Mas o que Satanás tem feito? Satanás tem nos levado a tudo que nós temos hoje, centralizar em nós e esquecer que são veículos e instrumentos para pregação do Evangelho. Então nós podemos ter tecnologia e ter tantas coisas e não pregarmos o Evangelho. Um dos grandes enganos e equívocos da igreja é quando ela tem uma vida girando em torno dela. E porque muitos de nós fomos influenciados pelos místicos, pela linha da espiritualidade, pela linha da vida interior, muitos de nós nos tornamos passivos. São como aqueles animais que têm uma natureza selvagem de predador, mas eles se tornaram muito domesticados. E aquele fogo de pregação do Evangelho foi substituído por uma passividade doentia. E nós precisamos reconsiderar essas coisas. Devemos lembrar dos nossos pais, homens de jejum e de oração. Homens que não tinham sua vida por preciosa e pregavam o Evangelho. Nós nascemos pela pregação do Evangelho de alguns desses homens. E nós não podemos deixar essa tocha do fogo, do Evangelho, da paixão pelas almas serem enterrados. Por que será que muitas das igrejas que falam da restauração do testemunho do Senhor são tão pequenas? Por que será que estamos tão escondidos pelas casas e vilarejos? Por que será que causamos tão pouco impacto? Talvez porque cremos de uma forma distorcida, porque é assim mesmo. Tá bom, o Senhor está voltando. Claro que alguns lugares serão simplesmente uma Betânia, um povo pequeno que se torna uma base do descanso, da comunhão de Jesus, para depois ele fazer sua obra em outro lugar. Há igrejas que são realmente pequenas. Acusavam Kemp Morgan, o príncipe dos expositores, do início do século XX, virada do XIX para o século XX, de que embora ele tinha um ministério tão farto, tão abundante na palavra, a sua igreja era tão pequena. Mas ele não tinha um ministério tão local. Seu ministério era itinerante. Quando Deus levanta homens itinerantes, se ele está num lugar pequeno, ele gasta menos tempo ali apacentando e pregando e muito mais tempo viajando e servindo em outros lugares. Mas isso não é um modelo, um método. Isso não é um mandamento. A vontade de Deus ainda é e sempre foi salvar multidões. Que o Evangelho seja pregado. E uma igreja não pode ser
uma igreja bíblica espiritual se é uma igreja centrada em si. Uma igreja autopiedosa de si mesmo, com comiseração de si mesmo. Uma igreja coitadinha. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida por amor de muitos. Ele não poupou a sua vida. Ele podia se salvar e ele não se salvou. Ele não transformou pedras em pães lá no deserto da tentação, mas ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou milhares de pessoas. Ele não fez água brotar da rocha, como fez brotar na época de Moisés, mas da sua costela fluiu água e sangue. Sangue para redimir, perdoar, e água para alimentar de vida e salvar almas e surgir a igreja. Jesus podia ter fugido da cruz, blasfemar o dele, salva a ti mesmo, e a nós também. Se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo. Mas ele não veio para ser salvado, ou para se salvar. Ele realmente, sendo Deus soberano com o Pai, se fez criatura, se fez homem. Ele foi servo sofredor. Ele veio como aquele servo obediente, ou boi obediente. Ele veio para dar a sua vida. Agora, o que ele espera de nós? Ele espera de nós que também tenhamos esse mesmo espírito evangelístico missionário. A igreja precisa ser uma igreja missionária. A igreja precisa treinar os seus jovens, suas crianças e a todos nós para amarmos as almas, pregarmos o evangelho. Precisamos trabalhar para que possamos ter uma sangria de pessoas entre nós que saiam para pregar o evangelho. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares, e depois amadureçam para ir para outros lugares sendo enviados. E se a igreja não sente tanta unção ou poder para isso, ela pode cooperar financeiramente para ajudar homens que estão no campo pregando o evangelho. Ela pode ser como a igreja em Filipos, ou uma igreja em Tessalônica, que apesar de serem pobres, elas tinham um compromisso missionário. Quando Paulo esteve em Corinto, 1 ano e meio pregando o evangelho, ele fazia a tenda dia e noite. E ele esteve ali imergido, trabalhando noite e dia, e ao mesmo tempo pregando o evangelho. Mas quando ele recebia a contribuição da igreja em Filipe, ele se dava completamente à pregação do evangelho e ao ministério. De maneira que a igreja em Filipe também desfruta das recompensas do ministério do apóstolo. E assim uma igreja saudável, ela tem compromisso com a pregação do evangelho e com a obra missionária. É uma igreja que gera fruto. É uma igreja mãe, no sentido de que as suas entranhas não são estéril. Ela não está contente enquanto não vê almas chegando. Uma igreja que está fixada em si mesmo tem muitos problemas. Os mais velhos passam a ter problemas consigo mesmo. E aí pegamos aquela mania de discutir sobre a obra, no lugar de fazer a obra. Hoje se gasta muito mais tempo discutindo os métodos, se é correto ou não correto. Fazer isso dessa forma ou daquela forma. Se devemos falar dessa maneira ou daquela maneira. Mas Jesus focou o fruto. Quando você lê a parábola da videira em João 15, o foco é o fruto. Claro que uma videira, ela tem que ter a sua estrutura, a sua treliça, para os seus ramos não caírem no chão e seus frutos estragarem, e os animais também não pisotearem e comerem. Mas Jesus não enfatizou a estrutura. A estrutura vai encontrar o seu lugar, o seu caminho, à medida que a videira for crescendo e se multiplicando. Ou seja, em 2000 anos de história da igreja, Deus usou muitos caminhos, multiforme sabedoria, multiforme ministérios, multiformes graça, multiforme operações. Mas quando nós queremos reduzir a Deus, digamos, a uma bitola, a uma medida que Ele só pode operar se for dessa maneira, nós passamos a desprezar muitas ações do Espírito Santo na vida de muitos do povo de Deus. E aquilo que nós, às vezes, criticamos pela nossa arrogância, nós estamos pisando naquilo que Deus está plantando. Alguns abortam ministérios do Espírito que estão surgindo, porque não reconhece a diversidade da obra de Deus e a soberania que, se Ele é Deus, Ele usa quem quer, do jeito que quer, do tempo que quer, da forma que quer.
Isso é muito sério. Uma vez, um jovem teve um grande peso de ir pregar o evangelho no lugar onde ninguém tinha ido. E um ancião falou para ele: jovem, fica quieto. Porque se Deus quiser salvar alguém, Ele vai salvar, não vai usar você. Ele é um Deus que salva. Esse jovem não se contentou com isso. Ele foi William Carey. E ele foi considerado o pai das missões contemporâneas. Milhares de pessoas foram salvas. E dali surgiu uma obra missionária em muitos lugares. Quando teve o avivamento devido à perseguição na Alemanha, muitas pessoas de várias denominações migraram para as terras do conde Zinzendorf, um homem rico. Um rico que disse sim ao chamamento de Jesus. No começo eles discutiam muitas coisas, porque eram várias denominações. Mas por causa da perseguição, eles se uniram em torno do Evangelho. Isso foi no século XVII e permeou o século XVIII. Então eles se uniram em oração. E teve um avivamento de cerca de 100 anos, eles orando todos os dias. E ali surgiu uma obra missionária que permeou o mundo inteiro. Muitos missionários enviados, porque o povo decidiu a orar. E decidiu preparar jovens para que eles pregassem o Evangelho. O Zinzendorf não foi com todos, mas ele supria através dos seus bens. Poderíamos contar muitos casos de lugares onde era uma poeirinha de gente, um punhadinho de gente, mas o Espírito Santo tocou em pessoas e eles decidiram levar um ministério de intercessão para que Deus levantasse pregadores. Cumprindo o mandamento de Jesus. A seara é grande, são poucos trabalhadores. Orai ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Oh, irmãos, nós precisamos orar, irmãos e irmãs. Precisamos orar, orar e orar. E precisamos crer que o Senhor quer que oremos e crer que Ele responde. Mas também precisamos crer que assim como Jesus mandou os seus discípulos orar no final do capítulo 9 de Mateus, capítulo 10 mostra que os discípulos que oraram foram a resposta da oração. No capítulo 9 ele mostra que a seara é grande, são poucos trabalhadores. E aí ele dá a direção de que eles precisam orar. Eles oram, Deus responde, eles são a resposta. Porque às vezes oramos para que Deus levante trabalhadores, desde que não sejam nossos filhos, nossos esposos, nossas filhas. Talvez queremos preparar os nossos filhos apenas para serem médicos, advogados, engenheiros e outras profissões. Isso é muito bom, que sejam os melhores profissionais. Mas a melhor e maior dádiva que Deus pode dar a um ser humano é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, usada por Deus. Quando ofereceram a proposta do Billy Graham, maior evangelista do século XX, se candidatar a presidente, ele disse que jamais se rebaixaria a tal ponto, porque ele tinha a maior das comissões, o maior posto, o maior cargo. Charles Spurgeon falava para os seus filhos para não se rebaixar a tal ponto, mas seguirem fiéis naquele ministério da pregação da palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, tudo vai passar. Muitas coisas, se não tudo, vão ser queimadas no fogo. Somente aquilo que fizermos na vontade de Deus terá repercussão por toda a eternidade. E uma das coisas que hoje mais carecemos é preparar os jovens, famílias e todos nós para que o Evangelho do Senhor continue sendo proclamado com poder, com graça. Se não podemos ir, podemos orar. A obra do Evangelho é feita pelo joelho dos que oram, pelas mãos dos que contribuem e os pés daqueles que vão. Mas você não pode ser neutro. Qual é a sua parcela? O que você está fazendo? Como você está vivendo? Qual é o seu compromisso com esse ide do Senhor? Nós temos várias histórias de homens que Deus usou, de homens que foram inflamados pela paixão do Evangelho. O D.L. Moody, o grande evangelista do século XX,
ouviu casualmente alguém dizer: nossa época ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida seja inteiramente comprometida com ele. Moody disse: eu serei esse homem. E por meio da vida de Moody, multidões se converteram a Cristo. Ele não tinha estudo, era um sapateiro, um homem simples, falava errado. Deus usou poderosamente esse homem, porque ele consagrou a sua vida ao Senhor. O Evangelho só é boas novas, disse um outro pensador, se for compartilhado. Se ele não for compartilhado, ele perde o poder de ser as boas novas. Os puritanos e reformadores nos diziam, hoje o Hernandes Dias Lopes enfatiza muito isso, o propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a todas as criaturas. O Evangelho todo. Prega o Evangelho. Paulo falou para Timóteo. Prega o Evangelho, prega a palavra. Faz a obra de um evangelista. Lembra-te de Jesus Cristo. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações, em todo o mundo, a toda a criatura. Precisamos ser uma agência missionária. Nos envolver com isso. Como nós poderemos colaborar? Eu sou um ex-drogado que cheguei à beira do suicídio quando eu era apenas um rapazinho. Eu não gosto de falar de mim. Perdi meu pai muito cedo, tinha raiva de Deus, depois deixei de crer que Deus existia. Passei em 2 colégios internos. Me envolvi com as drogas, algo como o satanismo e muitas coisas ruins. Ficava muitas horas endemoniado. Um dia o Senhor Jesus apareceu para mim no meio da rua. Ele mesmo, porque eu ia tirar minha vida. Ele me salvou. Naquele período, vários jovens foram salvos das drogas. Mas eu descobri uma coisa: existiam mulheres de oração. A visitação de Deus naquela cidade, Cabo Frio, Rio de Janeiro, uma cidade promíscua de muitas drogas, cidade litorânea, muitos demônios. Deus visitou aquela cidade, porque haviam mulheres e homens que oravam para Deus salvar pessoas. Deus salvou alguns de nós, e nós fomos tão inflamados pelo Espírito Santo, tão cheios do Espírito Santo, não sabia nada da Bíblia, não tinha a Bíblia, nunca tinha lido. E começou a haver curas, pregávamos nas praças, nas praias, nas ruas, noites. E o Senhor fez uma grande obra naquele lugar. Usou muitos de nós. Depois começamos a ler a Bíblia. E essa obra continuou. Mas um dia conhecemos alguns mestres. E o que aconteceu? Começamos a nos acostumar a sentar para ouvir mensagens. A cabeça começou a crescer e o espírito começou a confinar. Enquanto o conhecimento crescia, o fogo do espírito apagava. Não que existe problema no conhecimento e na mestria, mas existe problema quando um mestre não tem cheiro de evangelista ou de ovelha. Quando ele cheira mais a livro do que a ovelha. Vocês estão me entendendo? Quando a mensagem busca o academicismo, a erudição, busca a glória, busca a promoção e não a salvação das almas. Nossas mensagens precisam estar encharcadas de compaixão. Por mais alta que seja a revelação, o Evangelho tem que ser a base, o meio e o propósito. E aí Deus terá glória. Se perdermos isso, irmãos, estaremos no caminho do equívoco, da frieza espiritual, da mornidão, da apostasia. Nossas reuniões serão frias como um cemitério. Nos tornaremos como uma sala de aula onde a liderança se torna apenas professores de gentes orgulhosas e enganadas pelo conhecimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e inflamados pela paixão de Deus, em que, no que depender de nós, nenhuma alma vai para o inferno. Nenhuma alma será perdida. Não poderemos dormir em paz, não poderemos ficar tranquilos, enquanto muitas pessoas não conhecem ainda o Evangelho. Existe uma forma, quase assim, um ateísmo bíblico,
um ceticismo bíblico, onde se lê a Bíblia, mas não acredita na Bíblia. Eu gosto de ler a história de grandes homens como Campbell Morgan, do Atmani, do Charles Spurgeon, de tantos homens que Deus usou, o Lloyd Jones, que já mencionei, porque todos eles, de alguma forma, pregaram o Evangelho e trabalharam pelo Evangelho. Até mesmo Austin Sparks, que muitos de nós lemos. Mas é interessante saber que ele foi fruto da pregação do Evangelho de Campbell Morgan na praça. E depois que ele foi alcançado numa pregação do Evangelho, o Morgan passou um ano treinando o Austin Sparks, que foi considerado um dos maiores profetas do século XX, ao lado de Tozer. Eles foram encharcados com o Evangelho. E ele tem um livro chamado O Evangelho segundo Paulo. Ele comenta o Evangelho em cada epístola de Paulo. O Sparks, que era um profeta. A W. Tozer, que era um profeta. Também um homem inflamado pelo Evangelho. De maneira que eu não consigo enxergar grandes homens de Deus que não foram inflamados pelo Evangelho. De alguma forma, eles começaram pregando o Evangelho, expondo o Evangelho, ensinando o Evangelho. E mesmo quando faz exposição bíblica de tantos temas da Bíblia, por mais profundo que sejam, o Evangelho está ali, norteando os seus sermões e as suas mensagens. Quando Campbell Morgan era bem novinho, ele conta isso. Ele fala de uma experiência de que uma certa vez, envolvendo essa declaração de que o Senhor Jesus manda pregar o Evangelho e diz: eis que estou convosco todos os dias, até os confins do tempo. Quando ele era recém-convertido, Campbell Morgan costumava fazer visitas às senhoras de idade, uma vez por semana, a fim de ler a Bíblia para elas. Ao chegar no final do Evangelho de Mateus, Morgan leu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Depois ele perguntou para as irmãs: não é uma promessa maravilhosa? E uma das senhoras disse: meu jovem, isso não é uma promessa, isso é um fato, ele está conosco. Ele foi considerado o príncipe dos expositores. Essas mulheres conheciam o Senhor. Ele podia pregar sobre o Salmo do Pastor, o Salmo 23. Essas mulheres não eram eruditas, mas elas conheciam o pastor dos Salmos. Nós precisamos de gente que conheça o Senhor. Assim ele foi crescendo. Ele visitou o avivamento do país de Gales, onde Deus usou jovens, inclusive crianças. E ele confessou: eu trocaria todo o meu conhecimento pelo fogo do Espírito, o poder de Deus que esses jovens têm e eu não tenho. Dali o Evangelho se alastrou por tantos lugares e grandes homens de Deus foram levantados ali. Nós precisamos, de todos nós, orar, buscar o Senhor, para que sejamos avivados no espírito evangelístico. Eu louvo o Senhor, por exemplo, com a vida do Andrew Murray, que apesar de ter sido um grande pastor, um grande homem que Deus usou, mas ele foi avivado. Ainda que lemos muito das suas obras como obras devocionais na África do Sul, ele trabalhou muito no campo missionário, ele preparou garotos, porque ele descobriu na experiência que os teólogos e pastores e líderes que vinham da Europa, especialmente da Escócia e de Holanda, eles não tinham tanto poder para pregar o Evangelho na África. Ele começou a treinar garotos. E no final da carreira dele, ele tinha levantado pelo menos 1000 obreiros para pregar o Evangelho. Porque na África você precisa ter poder espiritual para enfrentar os bruxos, as bruxas e tantas outras coisas terríveis. Precisa estar revestido de poder. Quantos foram assim? O Ni falou isso dos líderes que queriam ir dos Estados Unidos e da Europa pregar o Evangelho da China. Ele também descobriu que não seria simplesmente suficiente pessoas que tivessem apenas conhecimento bíblico. Eles precisavam estar revestidos do poder do Espírito e cheios do Espírito evangelístico para pregar o Evangelho. Quando chegamos no final de Mateus 16, versículos 14 a 18, finalmente Jesus apareceu aos 11,
quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então lhes disse: vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que em mim creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E segue ele dizendo, versículo 19 e 20, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, agora presta atenção nisso, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. No começo, os discípulos cooperavam com Jesus. Depois da ascensão, Jesus cooperava com os discípulos operando sinais e maravilhas. Talvez possamos equivocadamente acreditar que isso foi só para aquela época. Não, irmãos. Todas as vezes que pregamos o Evangelho, o Senhor está conosco. Ele ainda opera sinais. Ele ainda opera maravilhas. Quando Jesus manda eles ficarem em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. Então eles vão para o templo orar. Mas Pedro faz uma pergunta, na verdade os discípulos perguntam, em Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vocês vão receber o dínamos, o poder explosivo, e vocês serão minhas testemunhas, os mártires, em todos os lugares, mas a começar por Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas algo aconteceu, eles permaneceram em Jerusalém. Então Deus permitiu uma grande perseguição. Isso aconteceu depois que Estevão morreu, no capítulo 7 de Atos. E aí chegamos ao capítulo 8, versículos 1 a 4, diz que irrompeu uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Eles prantearam com grandes lágrimas a morte de Estevão. E diz a Escritura, o versículo do capítulo 8, de 1 a 4, Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. O Senhor falou: vão, prega o evangelho. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, em todos os lugares. Agora Deus teve que permitir uma perseguição. É interessante que os apóstolos ficaram. Todos foram dispersos para esses lugares. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e faziam grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Por que mulheres também? Porque mulheres eram fervorosas. Elas seguiram o exemplo de Maria Madalena, de quem o Senhor expulsou 7 demônios. E ela se tornou uma obreira, uma missionária, alguém que Deus usava com poder. Joana, Susana, Maria e outra Maria, e tantas mulheres. A igreja era inflamada com a pregação do Evangelho. Se as mulheres fossem passivas, provavelmente Paulo não perseguiria, não estaria oferecendo nenhuma resistência. Tinha que ter alguma ação, alguma movimentação que chamasse a atenção para a oposição. Saulo está perseguindo todos, homens e mulheres.
E diz no versículo 4, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Todos estavam pregando a palavra. Todos quem? Todos, homens e mulheres, porque não é uma questão de liderança, é uma questão de testemunho. Elas não estão abandonando seus lares no tempo sem perseguição, mas elas estão usando seus lares como uma extensão para a pregação do Evangelho. Com a sua vida, com a sua forma de ser mulher, ser mãe, mas também testemunhando aos seus vizinhos, às suas colegas. Eu venho de uma época onde era comum, todos nós temos folheto evangelístico dentro da bolsa, depois dentro do carro. Hoje eu quase não encontro essa prática. De que, às vezes, nas bolsas encontramos tantas coisas, né? É muito comum os casados falar para a mulher uns 40 minutos antes de chegar em casa. Mulher, tá com a chave? Tô. Começa a procurar que ainda tem 40 minutos para chegar em casa. Tem tanta coisa dentro da bolsa que normalmente perde a chave. Será que temos folheto evangelístico? A gente chamava folheto de semente. Precisamos voltar a essas práticas. E parabéns àqueles que estão praticando isso. Irmãos, todos pregaram o Evangelho. Todos testemunhavam. Você não concorda que quando nasce uma criança numa casa, quando ela começa a bocejar, falar as primeiras palavrinhas, os pais, os avós, os colegas ficam tão felizes e vão lá ver. Se tiver alguém conversando, a criancinha começa a falar, para prestar atenção, né? Ai, que gracinha, aquilo vira o assunto, né? Começou a chamar papai, mamãe e tal. Legal. A igreja deveria ser assim. Você nunca mandou uma criancinha de 1 ano ficar quieta. Na verdade, você está ensinando ela a falar. Na época do livro de Atos, e onde ocorreram avivamentos na história da igreja, quando o novo convertido surgia, era normal que ele testemunhasse da obra que Deus fez com ele. A igreja queria ouvir. É tão bom você escutar as palavras de alguém cheio do Espírito Santo, com milagre de Deus, testemunhando das maravilhas que Deus fez. Precisamos de reuniões do Ministério da Palavra, claro, onde nós sentamos para escutar os ministros de Deus, e ai de nós se tiver ausência do Ministério da Palavra. Mas também precisamos de ambientes, publicamente pelas casas, onde haja mutualidade, testemunhos. Não testemunho a si ou de si, mas testemunhos das maravilhas que o Senhor está fazendo. Pergunto a você, amado irmão e irmã, quanto tempo você não testemunha de Jesus para alguém? Quanto tempo você não fala das obras que Deus fez na sua vida? Quanto tempo você não relata os milagres de Deus na sua vida? Você lembra quando Ele te salvou? Você compartilha isso com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho? Quantas vezes nós enterramos essas coisas? E o Espírito vai sendo trancafiado dentro de nós e morremos. Eu falava a alguém há um tempo atrás, em Israel temos 2 grandes mares, pelo menos famosos, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, Jesus operou tantos milagres nele. Lá você tem uma farta vegetação e frutos. Suas águas são vivas, há muitos peixes. E ali você tem alegria, vida multiplicando, gente sendo saciadas. Todos querem ir para lá. Mas você tem um Mar Morto. Diferente do Mar da Galileia, tudo que entra com vida sai com vida do outro lado. O Mar Morto não. Tudo que entra com vida, sabe o que acontece? Morre. Porque ele não escoa, ele não tem saída de vida. Ele é hipersalgado, ele é negro. E o que cai ali boia. Não tem vida. Os animais não estão afluindo para ali, há pouca vegetação. Assim pode ser você ou eu. Temos que decidir. Seremos um Mar Morto, que receberemos vida, milagres, cura, unção, pastoreio e tantas coisas, e trancamos essas coisas e não passamos adiante? Ou nós seremos o Mar da Galileia, onde iremos multiplicar e expandir a palavra de Deus e os milagres de Deus a todos que estão ao nosso redor? Aquele que ganha alma, diz a palavra, sábio é.
deveríamos orar para que nesse ano, no mínimo, cada um de nós pudéssemos trazer uma alma para o Senhor. Uma. E orar por essa pessoa todos os dias. Por essas pessoas. Faça uma lista de pessoas. Peça a Deus para colocar no seu coração pessoas que o Senhor possa indicar que Ele quer salvar. Ele quer salvar todos. Mas para você ter essa responsabilidade, ore por essa pessoa todos os dias. De vez em quando visite. Quando tiver que dar um presente, não dê camisa, bolo, meia. Possa dar. Dê livros, dê Bíblia. Dê algo que vai gerar vida. Convide essas pessoas para a reunião. Faça um almoço, convide essas pessoas. Faça o bem. Se for pessoas sobrecarregadas com doença ou enfermidade, ou com criança, seja o que for, vá lá fazer uma boa obra. Limpa uma casa, lava uma roupa, ajuda num carro que está com problema, faça o que você puder. Mas tenha o propósito de que essa pessoa seja salva. Às vezes a sua vida, seu amor, o seu serviço será a sua pregação. Mas quantos de nós moramos em lugares, trabalhamos em lugares, ninguém sabe que somos cristãos. Somos agentes secretos. Que Deus nos livre dessas coisas. Precisamos ser avivados. E aí nós temos essa pregação do Evangelho que multiplicou em tantos lugares. No capítulo 11 do livro de Atos, temos uma passagem maravilhosa por consequência dessa perseguição. Aconteceu algo. O versículo 19 diz que os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, exceto aos judeus. Você está vendo? Mesmo com a perseguição, alguns eram tão religiosos que eles não entenderam que nos bastidores daquela perseguição que Deus permitiu, Ele queria a pregação do Evangelho. Muitos ficaram muito assustados com a mudança de governo que nós tivemos na nossa nação, com a Covid, com tantas outras coisas. Mas precisamos descansar na soberania do Senhor e confiar que o nosso bom pastor também tem a vara da disciplina. Como ele usou nações no passado para corrigir Israel, ele ainda usa hoje muitas coisas para corrigir o seu povo. Não devemos ter medo da adversidade, da perseguição, do comunismo ou de qualquer coisa. Nós devemos ter medo do pecado. Devemos ter medo da passividade. Devemos ter medo da apostasia, da morte espiritual. Quantos países prosperaram, como na Europa e nos Estados Unidos, e hoje são cemitérios de obreiros. Se tornaram materialistas, ateus, e você não encontra mais a proclamação do Evangelho com tanto poder. Muitas das vezes a prosperidade gera o maior dano à igreja, e a perseguição tem que vir, para que Deus produza avivamento. Deus não tem problema com perseguição ou com prosperidade. Deus tem compromisso com a sua palavra e com a sua obra. Ele vai usar tudo que for preciso. Tem hora que é prosperidade, tem hora que não. Agora, nós podemos provocar essas coisas. Se o Senhor tem prosperado alguns de vocês, é para vocês serem mordomos do reino de Deus e abençoar a sua missão. Para que você quer prosperar? Para ser mais vaidoso e esquecer da sua missão? Você tem compromisso com a obra missionária? Você tem compromisso com a contribuição espiritual? Como nós estamos? Irmãos, e esses aqui se esqueceram de pregar o Evangelho aos gentios. E aí chegamos no versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Perdão, um pouquinho antes, eu pulei. É o versículo 28. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Eram pessoas simples. Mas o que eles fizeram? Eles cumpriram o ID. Eles foram por toda parte. E o Senhor falou que estaria com eles. E assim como temos o final do Evangelho de Marcos,
o Senhor cooperava com aqueles que pregavam o Evangelho. Isso aconteceu em Antioquia. Isso tem acontecido ainda hoje em muitos lugares. Eu me lembro, quando eu estava em Coroaci, pregando o Evangelho, era muito novo. Uma senhora me procurou. Falou, eu tive uma visão ou um sonho com você. Você pregava o Evangelho numa casinha muito pequena, branca, e chegava uma mulher, senhora, com uma criança morta, com os olhos virados. E você orava, essa criança ressuscitou. E muitas pessoas creram. Passado uma semana, 2, eu estava pregando o Evangelho numa casa muito pequena, muito simples, na roça, branca, e chegou uma mulher com uma criança dada como morta, com os olhos virados. Quando chovia muito, ninguém podia sair da cidade, eram montanhas, eram regiões muito acidentais, e eu lembrei da visão e criei. E pregando o Evangelho, eu orei, aquela criança voltou a viver. Ela voltou para a aldeia dela. Lá havia um feiticeiro, que ele ia de casa em casa, dizendo, embaixo dessa casa tem um punhal enterrado. Naquele quintal ali tem um lenço vermelho. E tinha. Eram obras de feitiçaria. Metade daquela aldeia creu no Evangelho com esse milagre. Muitos milagres aconteceram ali. Ainda continua acontecendo. Por que temos poucos milagres em nosso tempo? Porque não cremos. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque, mesmo sendo ele, porque o povo não cria. E ele está dizendo, esses sinais seguirão aos que creem. Quando vamos, não é quando ficamos. Vamos e pregamos o Evangelho, a mão do Senhor vai conosco. E Ele é o mesmo Deus que operou no passado. Ele opera hoje. Nós invertemos as coisas. Só fala para a gente ir e a gente estimula os irmãos a ficarem. Ele manda a gente pregar o Evangelho em todo lugar, nós ficamos pregando para nós mesmos. Ele manda a gente curar pessoas, nós enviamos pessoas aos médicos. Graças a Deus pelos médicos. Falta-nos poder, falta-nos dom da cura, falta-nos fé. Oh, irmãos, que Deus mude a nossa história. Que Ele venha nos avivar. Mateus Henry, ele disse, sinto o maior gozo em ganhar uma alma para Cristo, do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. John Knox, o leão da Escócia, antes de Lutero, ele disse, Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. George Whitefield, o avivalista do século XVIII, com John Wesley, lutava com Deus. Se não queres dar-me alma, retira a minha alma. Poderíamos citar tantos homens que creram e oraram. Muitos não foram, mas oraram pelos que foram. Que sejamos esses e essas que tenhamos coração totalmente voltado para o Senhor. Deus nos livre de ser uma igreja antiga, da qual Deus já investiu tanto, já se passaram tantos homens de Deus, já se pregaram tanto, já viram tantas coisas, mas nos tornamos um mar morto. Porque nos acostumamos com nós mesmos, pregando para nós mesmos, cuidando de nós mesmos e muito acomodados conosco mesmo. Que aquele espírito que estava sobre o ministério do irmão Jair, do irmão Zé João, do Jaeb, do Aniceto, do irmão Dino, e de tantos outros, do Valdemar no começo, do Altivi, que ainda está aqui, graças a Deus, o Senhor possa avivar a sua obra, irmãos. Ele possa levantar muitos jovens. Precisamos treinar mais jovens, mais irmãos e irmãs para o ministério da palavra. Que o Senhor levante muitos obreiros em nosso tempo. Ide por todas as nações, fazei discípulos. Não fazer crente. Oswaldo Sander disse que existe na Bíblia quase 280 palavras relacionadas a discípulos. Crente e cristão apenas 5. Mas qual é o nosso problema? Nós somos mais apenas crente. Mas Tiago falou, você crê que
que há um só Deus, faz bem, mas os demônios também creem. Ele é crente também. Só espera que nós sejamos discípulos, treinados para o Mestre, treinados para seguir adiante, treinados para o Evangelho. Gente que não tem sua vida por preciosa, mas estão vivendo todo o seu tempo para a glória de Deus. A diferença de um crente para um discípulo, resumidamente, é que todos têm a sua vida ordinária e comum. Mas a sua vida gira em torno da cruz de Cristo. Tudo o que ele faz é para glorificar o seu Senhor. E o crente, tudo o que faz na sua vida é para ele mesmo. Ele vive para ele, ele casa para ele, ele ganha, tudo é para ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele não tem compromisso com o Evangelho. Inclusive a igreja e os pastores, ele quer que seja para ele. Os louvores que ele gosta, as músicas que ele gosta, as pregações, o local. Sempre são pessoas que reclamam do clima, de tudo. Sempre vê defeitos na igreja. É como aquela família que tem vários filhos e aqueles que não trabalham vê o defeito da irmãzinha que está trabalhando. Ah, tem lixo ali no cantinho. Você lava a louça, mas como ele não está ocupado, ele vê o defeito no trabalho dos outros. Muitos dos cristãos hoje são assim. Estão se queixando, estão reclamando, acusando, murmurando, porque eles têm tempo vazio, são ociosos. E eles tentam o diabo tentar eles. Agora, se você está envolvido com a obra de Deus, com a causa de Deus, seu tempo é gasto com oração, com serviço, cooperação no Evangelho. E vai se envolver com pessoas que estão servindo o Senhor. Que Deus possa inflamar os nossos corações com essa palavra. Que possamos, como diz o título dessa mensagem, reconsiderar a nossa missão. Você acha que a nossa missão é ser uma boa igreja? É ser bons cristãos? O que é bom cristãos? Será que a nossa ideia de bom cristão é um Judas que não deu trabalho, não discutiu? Não fez nada disso, como Pedro fez tantas vezes. Primeira vez que Judas se revelou de fato, ele era um diabo. Tantos cristãos bonzinhos, e o inferno está cheio de gente assim. Eles não têm compromisso com a obra de Deus. Que Deus nos leve a ser como Pedro, ou os filhos do trovão, Tiago e João. Que Deus nos leve a ser pessoas inflamadas. Senhor, eu quero ser útil na tua obra. Que as mulheres mais velhas ame os novos convertidos. Abrace como mãe e pais daqueles que estão chegando. Mas possamos cuidar das pessoas. Porque, infelizmente, às vezes, um dos maiores obstáculos hoje da obra do Evangelho são os mais velhos. Porque quando chegam os novos convertidos, eles estão com tantos problemas, os mais velhos, que eles derramam suas murmurações na mesa do café, no almoço, nas reuniões, e acaba transmitindo incredulidade e desistência para os novos convertidos. Que sejamos um povo saudável, que Deus possa nos usar. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir que aqueles que desejarem possa orar, se Deus falou com você, vamos nos pôr de pé. Vamos apresentar essa palavra diante de Deus.